Fala, empreendedores! Está no ar mais um podcast Jogo de Negócios, o podcast do Grupo Ortegama, juntamente com a Gestria. E hoje estamos aqui para falar de um tema importantíssimo, né, Anos Bom Jardim? Fala, senhoras e senhores, estamos aqui de volta, retornando, né, cara? Depois de um longo período, estamos de volta e esse tema vai ser interessante. Sempre é, né? Mas esse vai ser mais ainda. Você acha que você tem inteligência emocional? E essa inteligência emocional, quando se trata de contratar pessoas e gerir grandes equipes, será que você está pronto para esse mercado? Para falar desse tema e discutir com a gente, trouxemos dois especialistas aqui, né, Anos? Cara, essa galera da pesada, hein, pessoal? Pessoal da pesada. Apresenta para nós aí, Ortega. É isso aí, pessoal. Além de empresários que estão fazendo muito sucesso aí no ramo em que empreendes, né? Empreendem, tem também a questão do físico, né? Estão se preparando para triatlo, para Ironman. Então mesmo. Com vocês, Leonardo Rui e o Roberto Santoro. A satisfação tá na casa. Tamo junto, Enos, Ortega. É um prazer estar aqui nessa roda. Com o Roberto também. Tamo junto. Muito prazerzão, tô conhecendo o Roberto agora. Aqui. Maravilha. É um cara super gente boa. Acho que vai render bastante informação aqui, que é o mais importante, né? A gente poder passar conteúdo, passar ideias, passar histórias para outras pessoas, outros empresários que talvez tenham a mesma dor que a gente já teve, que a gente já superou, já aprendeu e pode passar à frente adiante, né? Essa mensagem e essas experiências. É isso aí. Maravilha, obrigado pelo convite, tamo junto aqui. E com certeza, né, a gente agregar com outras pessoas, né, trazer as nossas vivências e alinhar com as vivências deles, né? Com certeza. Hoje a gente está trazendo um tema aqui para discutir, né? Um tema que, na minha área principalmente, eu lido todos os dias, eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com pessoas. A gente sabe que lidar com gente não é fácil. O Enos é o que diga, né, Enos? Pelo amor de Deus. Suas consultorias aí é um dos Difícil. É difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que é um dos principais, vamos dizer, pilares aí que se deve dar mais importância, né, no meio corporativo. Não só no corporativo, né? Acho que até na família é uma das maiores dificuldades das pessoas. Ser humano. Então, ser humano, né, cara? Ser humano. É isso. Eu queria começar esse tema dizendo assim, antes da gente formar uma equipe, antes da gente gerar um ecossistema, primeiro a gente tem que aprender a conhecer, a gente tem que entender como trazer essas pessoas e como escolher essas pessoas para estar na nossa empresa, para estar no nosso grupo. E para isso eu queria ver com você, Léo, começar assim, trazendo a sua visão, você como especialista nessa área, o que você tem para agregar para a gente nesse sentido? Cara, vamos lá. Isso daí é o coração. O ponto inicial é esse que você falou. Eu preciso primeiro identificar aquilo que eu preciso. Porque se eu não souber nem o que eu preciso, eu não vou saber nem procurar. Então, você primeiro faz uma avaliação do que você realmente precisa, como características comportamentais e técnicas daquela pessoa que você vai contratar, que você vai trazer, e que o cargo exige para ser ocupado. E aí, você tendo essa real clareza, você vai pegar e vai partir para um processo de recrutar e selecionar essas pessoas com base naquilo que a função e que o cargo exige. Então, a chave está aí, na consciência do empresário de falar, olha, a posição é essa, a função é essa, e precisa dessas características. Ponto, fechou isso, é o ponto inicial de tudo, começa tudo aí. Ainda bem que todo mundo já faz isso, né? Se fizesse, cara. Se fizesse, ai. Mas assim, por isso que a gente tem que estar sempre passando conteúdo, essa mensagem, a experiência adiante, porque muita gente peca por falta de conhecimento, de clareza. E assim, às vezes não é nem porque a pessoa quer, porque às vezes até o governo não ajuda isso, não presta um ensino de qualidade, o sistema educacional. A gente está aqui com um empresário do ramo educacional. Se o governo fosse bom o suficiente, não precisaria de ter rede de escolas particulares, de ter toda essa estrutura de ensino particular para suprir essas carências, né, do governo na nossa vida. Então, na verdade, o empresário ele já nasce em cima das faltas, né? Exato. Ou seja, então, quanto mais falta tem num país, mais oportunidades a gente tem. Por isso que o Brasil, embora a gente tenha tantos problemas,
Então significa que a gente tem várias formas de atuação para solucionar esses problemas, né? E na verdade o inglês ele também nasce disso, dessa deficiência da escola regular, né? Enfim, até as escolas que se dizem bilíngues, que na verdade, na sua maioria, na verdade, não são. E a gente está aqui para poder suprir essa necessidade. E falando sobre essas contratações e conhecer as pessoas, é exatamente isso. Fazer com que a gente possa ter equipes, pessoas junto conosco para solucionar esse problema. Então, empreender, vender é solucionar o problema do outro, né? Exato. É isso aí. E é legal isso aí que o Léo falou. E no seu caso, né, Roberto, você tem as duas situações, né? Porque você treina pessoas para o mercado, mas você também tem uma grande quantidade de profissionais. Então, Perfeito. você passa pelas duas pontas, né? E o que o Léo falou é muito importante. A gente até teve a oportunidade de trabalhar com clientes, né, iguais, onde a gente atuou com uma certa questão financeira. O Léo entrou com a parte de contratação e a gente via muito, pelo menos eu pude ver muito na prática depois que ele entrou lá na empresa. O que a gente ouve muito falar, né? Muita gente pelo menos lê, vai estar vendo isso em alguns livros. Olha, a pessoa, ela não é que ela é ruim, ela está no lugar errado, né? O Léo sempre fala isso, né? Todo mundo tem suas qualidades. Às vezes a gente que não coloca ela no lugar que prevaleça a qualidade dela. Então isso é super importante, essa questão que o Léo falou, porque muitas vezes a gente tem um profissional que ele realmente é péssimo, né? Para aquela função. Mas se você for perguntar ao empresário, o que você precisa nessa função? O cara não sabe. O cara não sabe o que ele precisa na função. Quais são as qualidades? Ah, fulano é ruim pra caramba. Quais são as qualidades que você precisa para essa função? Exato. Muitas vezes o cara sabe o que não precisa. Aqui o cara não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo outro, vamos dizer, né? Então, tá, e o que você precisa? Ele também não vai atrás, enfim. Então, eu acho muito importante isso. Exato. E a grande chave do negócio é esse: você saber alocar as pessoas certas nos lugares certos. Você não precisa reinventar a roda. A roda é essa: você saber realmente o que você precisa e achar as pessoas certas para ocupar esse lugar, cara. Não adianta você querer falar que o mercado só tem gente desqualificada, que o mercado não oferece mão de obra qualificada, porque, cara, às vezes você não tá nem sabendo procurar da melhor forma. Então, pare e pensa, reavalia se tá tendo mais efetividade nessa busca mesmo, se você tá tendo clareza no que você tá buscando, né? como empresário. E dá pra gente fazer até um paralelo entre a inteligência emocional com a inteligência empresarial. Sim. Porque existe a sabedoria milenar, né, dos filósofos, até da Bíblia, sobre a ideia de você conhecer a si mesmo, né, para que depois você possa agregar aos outros que estão ao teu redor. E vai muito de encontro ao que você falou, ou seja, às vezes você busca profissionais para ocupar funções que nem mesmo você tem clareza daquilo que você busca, daquilo que você realmente precisa, né? Então, assim, aonde eu estou, para onde eu estou indo e aonde eu quero chegar. Às vezes o cara só fala assim, ó, que só quero ser rico, eu quero faturar 500 mil no mês. Ok, mas aí você precisa de processos, né? E começa com pessoas, que é exatamente aquilo que o Léo hoje faz. Ou seja, para eu chegar nesse faturamento de X, eu preciso começar com o primeiro passo, que é ter pessoas ao meu redor nas funções corretas, nas funções certas, para que a gente comece a andar e chegar nesse número que a gente precisa. Eu vou mais além um pouco, eu acredito que às vezes, entendendo e conhecendo, eu que acaba entrando dentro de muitas empresas, o que falta hoje para muita gente é propósito, né? Que vai além. Você tem que ter o propósito, entender como chegar naquele propósito e aí trazer pessoas alinhadas com ele. Sim. Eu acho que todo mundo tem que estar caminhando pro mesmo destino. Uhum. Não adianta nada você ter o propósito de, igual você falou, ficar rico. Uhum. Primeiro, propósito de ficar rico. Ficar rico. O que é ser rico para você? Isso já começa com essa questão. Né? O que é ganhar 1 milhão? É ganhar 2, 3? Definir, ter claramente, eu quero alcançar 1 milhão. De que forma? Com qual produto? Quem você precisa estar? Hoje eu vejo que as pessoas simplesmente começam algo e vão deixando acontecer para ver o que vai dar. E aí não busca o conhecimento, não busca entender mais sobre o tema, muitas vezes, né? Ah, só vou entrar nessa área porque dá dinheiro. E eu vejo que aí entra aquele
o fator onde você deixa de seguir um propósito e tenta só seguir uma linha pelo motivo errado ali, sem algo claro, né? Sem um objetivo claro para chegar. E você não vai conseguir trazer pessoas, também acredito eu, tá? Pela Não, experiência com que eu tô certeza. tendo. Cara, e essa questão que você falou do propósito tá muito relacionado com a visão, né? A visão é o propósito. Então, a visão e o propósito, eles têm que ser comunicados, assim, constantemente, diariamente, pelo gestor, pelo dono do negócio, por todo mundo. Tem que estar todo mundo alinhado nessa mesma visão para estar alinhando o negócio. E até na parte da contratação. Você tem que comunicar também a sua visão do negócio para o candidato até entender, realmente faz sentido eu estar aqui nesse lugar, eu estar nessa empresa, porque a conexão, a forma de você contratar é você se conectar. A melhor forma de você contratar é você se conectar ali na hora da contratação. Acabou. Se você conectar, principalmente a visão e a pessoa enxergar, pô, essa visão da empresa, esse propósito dessa empresa, faz muito sentido com aquilo que eu quero para minha vida, o que eu tenho de sonho pessoal para mim, com o que eu busco para minha vida. Acabou, cara, acabou. O Tá jogo alinhado, né? tá alinhado ali. É só você apertar a mão e correr para o abraço. E é interessante, Léo, que dependendo do cargo, do profissional que hoje você está buscando, você pega uma pessoa altamente empregável, né? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com você. Cara, você olha o teu currículo, você é um cara que qualquer empresa quer. Então, assim, para ele escolher a sua empresa, porque não é só a empresa que escolhe o colaborador. A depender do cargo, o colaborador ele tem a chance de escolher. Olha, cara, eu recebi oferta da empresa X e da empresa Y. Por que eu vou escolher a empresa X? Então, o colaborador que ele tem um high profile, o que acontece? Ele vai escolher a sua empresa se ele se conectar com esse propósito. Do por que eu estou aqui? Ou seja, a empresa X me ofereceu 10, a empresa Y me ofereceu 10, aonde que eu fico? Na empresa onde eu me conecto com o propósito, com a visão, com o valor do porquê que hoje eu estou aqui. Essa geração de hoje, às vezes, receberia até menos por estar numa Não, empresa que se Isso conecta. que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A geração Z, tem muita gente que reclama da geração Z, né? Ah, geração muito estranha de lidar, de você se comunicar, de você se conectar com essa geração. Cara, mas às vezes é você que tem que entrar no ritmo deles. Eu vou contar uma história, você até me lembrou. Eu, quando comecei a ajudar empresários a entender mais de pessoas, entender mais de como contratar, de como selecionar, recrutar, liderar pessoas dentro do seu negócio, foi por um insight que eu tive de um feedback de um candidato. Geração Z, inclusive, eu estava fazendo um processo de seleção para engenheiro dentro da minha empresa. E aí, no final, já tinha entrevistado o dia inteiro, gente. No final da entrevista com esse rapaz, ele chegou para mim e falou, cara, eu tenho chance de entrar aqui no processo seletivo? Aí eu falei, ué, por quê? Aí ele falou para mim, não, é porque semana passada eu participei de um processo seletivo na empresa X, uma empresa, meu irmão, 200 vezes maior do que a minha. E aí ele falou, e não foi tão top quanto que eu tô fazendo aqui. Eu já tô na fase final lá e já funilou e eu tô para entrar. Mas se você falar que eu tenho condições de entrar, eu vou declinar de lá para entrar aqui com você, porque eu gostei de você, eu me conectei com você, eu gostei da sua empresa, eu vi que você tem visão, e eu quero trabalhar aqui, eu quero crescer o seu negócio, eu quero crescer junto com o negócio. Eu fiquei arrepiado na hora, eu falei, que isso, cara? Baixou dois insights. A geração Z quer se conectar. E também eu falei, cara, eu tenho alguma coisa aqui dentro que eu preciso passar Externar, adiante, né? externar Ajudar os isso. clientes. E no final, eu acabei que eu nem contratei ele. Pegou a ideia dele e falou, obrigado. Eu nem contratei ele, porque a gente teve que reformular lá as questões, enfim. Mas senão eu contrataria, mas a gente reformulou lá e acabou que o processo seletivo a gente não teve nenhuma contratação nesse. Mas isso é real. Eu tenho casos aqui na empresa da pessoa que estava concursada, passou no concurso, já podia começar no próximo mês e a pessoa largou tudo. Um salário altíssimo, segurança, para ficar com a gente aqui. E detalhe, essa pessoa não ganha fixo. Ela ganha participação de lucro, precisa ver a venda, precisa ver um lucro para ela ganhar alguma coisa. Uhum. Então ela Abriu mão da precisa estabilidade, né? abrir mão da estabilidade. E esse lance da
da geração Z realmente é real. A gente passou agora por uma mudança de algoritmo. Nós temos a frente que trabalha com redes sociais e já foi comprovado que agora você precisa determinar com qual grupo você quer se comunicar. As pessoas estão agindo como se fossem tribos Cada um na na sua internet. bolha, né? E você precisa identificar o público, a linguagem, o formato e a qual tribo dessa você pertence e em qual você quer prosperar. E se você quiser se comunicar com todo mundo, você não se comunica com ninguém. Ninguém. Você tem que escolher a tua linha, né? Tanto é que quando a gente pega uma rede social do zero, por exemplo, para fazer o gerenciamento, para fazer uma mentoria, algo do tipo, a primeira coisa que a gente faz é uma conversa para poder alinhar as expectativas da empresa, entender qual público ela quer atingir, e dentro daquele público existe N linguagens que você tem que abordar. Então existe um processo de teste para saber qual linguagem Que se conecta mais. se Né? conecta mais com aquele determinado público. Então já não é mais você simplesmente achar seu público-alvo. Uhum. Você tem que entender qual que é a linguagem que se conecta com ele. Exato. E isso a gente está acompanhando que está evoluindo para contratação, para tudo. Por quê? Porque a geração Z vem mudando todo o mercado. Total. Uhum. Você E entendeu? é É, justamente isso. Não é mais a empresa que entrevista a geração A Z. entrevistada. É a geração Z que entrevista a empresa e Pra saber fala se ela eu quer quero entrar. entrar ou não quero entrar nessa É empresa. isso. E dentro do que o Roberto falou, cara, vamos até voltar numa coisa aqui que eu acho que é o ponto de partida. A gente tem que ter, obviamente, isso que a gente falou. Só que você tocou num ponto que cara, a gente pode fazer uma analogia um pouco óbvia. Quando eu tô indo lá pra sua casa, se eu te perguntar onde é a sua casa, qual é a primeira pergunta que você faz? Te liguei. Roberto, onde Aham. que é aí? Como é que eu faço pra chegar aí? Ah, o Waze, ó, vou te mandar a localização. Mas eu não tenho. O que você me pergunta? Você conhece o ponto de referência? Algo do Você tipo. vai me perguntar isso. Só Aham. que existe uma pergunta ainda antes dessa. Tô indo pra sua casa, vou te ligar. Roberto, tô indo pra sua casa. Como eu faço pra chegar aí? Temos hora marcada? Algo do tipo? Não? Não. A primeira pergunta que você faz, você não tá lembrando. É, Aham. onde você tá? Ah, sim, claro. Boa. Como é que eu vou pra um lugar, entendeu? Como eu vou direcionar você pra um Boa. lugar se Aham. você... Eu tenho que saber onde você tá, cara. Exato. Foi Boa. o que você mesmo falou, entendeu? Sim, Nessa sim. questão de, assim, às vezes, a empresa ela não sabe pra onde ela quer ir. Uhum. Então, esse é o passo anterior até o que o Léo falou. Aham. A gente tem que fazer, cara, eu fazia muito isso, tá? Na época, assim, que eu trabalhava tinha que fazer muitas contratações, eu trabalhava num negócio onde tinha uma troca muito grande, que era profissionais da saúde, então eles sempre estavam trocando. O que acontecia, cara? Eu sempre chegava e falava, olha só, essa empresa aqui tá indo pra ali, ó. A gente vai chegar lá, esse é o nosso objetivo. E tinha gente, cara, que se não conectava. Ela olhava e falava assim, cara, isso pra mim não é legal. Tudo bem. Uhum. Tá ótimo. Ali mesmo você já fala, pô, legal. Já é o A filtro. pessoa você já E faz filtra. parte, né? Tá tudo bem. Só que o problema é esse que você falou. Tem muita gente que não sabe. Aí vem aquela questão do Ortega. O que você quer com sua empresa, cara? Ah, essa empresa aqui a gente vai ganhar milhões, entendeu? Cara, você não vai conectar ninguém com ganhar milhões, entendeu? Inclusive, teve um caso agora, esse mês de maio. Eu contratei um rapaz, um engenheiro também, mas ele entrou como assistente de engenheiro na minha empresa. E aí, ele com um mês de empresa, agora ele entrou em abril, em maio ele recebeu proposta de uma outra empresa para já entrar com um salário maior e com chance de, com 6 meses, ele já ser avaliado para ser efetivado com engenheiro e o salário dele ia virar quase o triplo do que eu pago hoje, daqui a 6 meses. Quando ele me falou isso, eu falei, perdi o cara já. Perdi. O cara tá fase de teste ainda, né? Tá no período de experiência, 3 meses e tal. Ele falou, pô, mas eu tô gostando tanto daqui, eu tô gostando tanto do clima, dos líderes aqui e tal. Eu falei, pô, cara, então, mas essa daí é uma coisa muito particular, uma decisão muito particular sua que você vai ter que ter, porque realmente eu não tenho como também cobrir a proposta, até porque você está no período de experiência aqui, a gente está gostando muito do seu trabalho, a gente tem um plano de cargos de salários, você já sabe como que é o jogo aqui, o que você precisa fazer para conseguir ir caminhando dentro do plano. Mas, cara, se você quer já partir para um lado para ascender profissionalmente, financeiramente, cara, realmente é uma baita de uma proposta que você está recebendo. E aí você vai ter que realmente escolher o que você prefere. Se é ficar num ambiente que você se sente bem ou ir para um ambiente que você vai ter crescimento financeiro e profissional. E não sabe como que vai ser lá também. Semana passada eu fiquei sabendo, ele vai continuar com a gente. E ele falou. E é perfil também, né? Por exemplo, assim,
se você não tem a visão de entender a individualidade de cada pessoa, você já tinha perdido. Né? Então, por exemplo, o cara falou aquilo pra você, você já tá bom, passa no RH lá, já assina lá. Recebe desse jeito, né? Tem uma E- reação. Entendeu? Então, assim, você já tinha aceitado, mas só que às vezes a gente tem que responder com uma pergunta. Né? Existe uma filosofia do judaísmo que eles dizem que toda pergunta, ou não todas, mas as perguntas mais difíceis precisam ser respondidas com outra pergunta. E aí o discípulo perguntou para o mestre, mas mestre, por que as perguntas difíceis elas precisam ser respondidas com outras perguntas? E o mestre respondeu, e por que não? Ele respondeu com outra pergunta, né? Então, às vezes o fato é que a gente precisa entender as pessoas e não simplesmente rotular. Pô, o cara tá me trazendo isso é porque aqui ele tá querendo fazer um pitch para ganhar mais. Né? Então, assim, de repente, Pré-julgamento. o cara, a gente já faz um pré-julgamento, mas o fato deixa eu entender melhor o que ele tá me trazendo, por que ele tá me perguntando isso? Ah, não, porque de repente ele gosta daqui, ele tá disposto a abrir mão de algo diferente, porque ele realmente vê um Ele propósito se aqui com a gente. conectou, exatamente. E ele é um rapaz novo, geração Z, tem 23 anos de idade. E, cara, conhecer isso daí é importante demais. Eu não sei em qual período do tempo que a gente precisou criar o vestibular, porque tem que ter um método, né, onde a gente classifique as pessoas. Não tem faculdade boa para todo mundo. Então, as melhores faculdades, na teoria, têm mais concorrência, são provas mais difíceis. E aí, as pessoas, elas passaram, né, esses alunos, eles passaram a ser treinados, todo mundo aqui já estudou, a gente é treinado para passar na prova. Então, a gente estuda todo esse período. Você que é da área de educação, você deve ver muito isso, esses alunos chegando lá. Não há uma valorização de algumas inteligências, como inteligência emocional, várias inteligências não são valorizadas. O cara ele é muito comunicativo. Gestão financeira. O problema é seu. O que comunicação vai te ajudar numa prova de vestibular? Nada. Então essas qualidades, né, que seriam desses candidatos, elas ficam ali guardadas. E se o cara ele for um cara inteligente para fazer a contratação, é onde ele detecta isso que está escondido. Na cabeça dele, ele fala, cara, não adianta ser comunicativo, eu tenho que passar na prova, no processo de seleção. E aí, se o cara ele tá preparado, ele consegue realmente lapidar um diamante ali que está escondido, que foi, na verdade, escondido, enterrado nesse processo educacional que a gente tem. Na verdade, Enos, é muito legal isso, porque eu particularmente acredito que o grande gestor, o grande líder, é o cara que forma. Isso aí. É claro, existem momentos para tudo, né? Às vezes você precisa contratar um cara já pronto, às vezes, né? Sênior. Né? Às vezes você precisa de um cargo aonde, cara, eu preciso de um cara pronto. Mas eu particularmente, eu gosto do game aonde você, cara, você forma a pessoa, sabe? Você pega a pessoa ali e você treina, e você ensina, e você dá feedback, e você corrige. Enfim, e aí você pega a pessoa e, cara, e o dia que essa pessoa vai embora, todo mundo vai, o pessoal olha pra trás e fala assim, cara, aprendi muito aqui. Eu tenho eu tinha uma funcionária, uma colaboradora com a gente, que ela era da parte de vendas. Ela chegou, tinha algumas experiências e tudo mais, experiências às vezes talvez não tão bem sucedidas, e ela ficou com a gente 3 anos. E eu já sentia nela que ela tinha um desejo, ela tinha um espírito empreendedor. Eu já percebia que ela observava como que fazia, ela fazia algumas perguntas diferentes, eu nunca me importei de entregar o ouro. Porque, cara, vai embora, um dia ela vai embora. E o dia chegou e ela simplesmente falou, olha, eu não vou continuar. Eu falei, entendi agora, né, enfim. E ela, vou abrir minha própria empresa. Cara, muito legal. Aquilo ali realmente desperta uma alegria muito grande dentro de você. E isso tá agregado ao propósito. A informação dela. E a pessoa, ela entrega muito mais pro seu negócio, ela estando conectada, ela vendo que ela tá crescendo, o tônus emocional dela, ela tá entregando 90% do tônus emocional do seu negócio. O que é melhor isso? Várias 90%, por exemplo, 5 pessoas entregando 90% ou uma pessoa nesse período entregando 10%. Nada. Entregando 10%. Isso aí. Entendeu? Então, assim, você ter pessoas assim e se libertar também de tipo assim, pô, essas pessoas vão acabar saindo do meu negócio. Esse desapego, né? A pessoa não é a sua. Eu tenho que ter um funil de captação de novos colaboradores, novas pessoas para o meu negócio, para eu
formar, treinar. É um processo. Se elas, É processo. se elas de skills, saírem, né? Deus abençoe elas, cara. E a gente vai continuar o fluxo aqui, a empresa continua e elas vão continuar entregando E 90%. você sabe que eu acho, às vezes, enfim, eu acho que cada um tem um pensamento diferente, né? Hoje, como empresário, eu tenho um pensamento eu fico relaxado com essa ideia. Então, às vezes, eu vejo alguns empresários criando rixa com alguns funcionários com a ideia de que eles vão sair, ou com a ideia de que a funcionária vai engravidar. Cara, faz parte do game, faz parte do jogo, né? Então, assim, se você não tá pronto para sua funcionária ter o desejo de engravidar, você não tá pronto para ser empresário, né? E a gente vê na própria rede social muitas discussões em cima do assunto, né? Eu particularmente já tive algumas experiências e a minha reação é muito genuína. Eu tenho uma filha de 7 anos e para mim é a melhor experiência da vida. Então a minha colaboradora chega para mim e diz assim, cara, eu tô grávida. Eu fico feliz pela pessoa. Claro, enfim, às vezes a pessoa, né, era aquilo que ela queria e tal. Eu fico feliz pela pessoa. E como empresário, eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que estar pronto para minha gerente amanhã me ligar e falar assim, não vou mais. Se eu não estiver pronto para isso, eu não tô pronto para vencer, Isso aí. né? Tal. E o Enos falou também de você conhecer as pessoas para você saber, pelo menos na educação, né? Como que você vai direcionar. Entender de pessoas serve até para você treinar os seus filhos, cara. Você educar os seus Claro. filhos. Todos os âmbitos. Você saber como que o seu filho está se desenvolvendo, se ele é mais comunicativo, se ele é mais analítico, o que você vai fazer para ele se aprimorar na parte mais comunicativa, ele se aprimorar mais na parte analítica. Então, você vai entendendo e você vai saindo desse meio só empresarial e de negócio, mas você vai indo para o âmbito familiar. Sim. Você vai indo para o âmbito social, como que você vai se conectar com as pessoas dentro do ambiente social. Ah, essa pessoa é mais analítica e tal. Como que eu vou me comunicar com essa pessoa mais analítica? Ah, essa pessoa é mais direta ao ponto. Como que eu vou me conversar com uma pessoa mais direta ao ponto? Eu tenho que ser direto ao ponto também com ela, porque senão eu não vou ter rapport ali com ela. E fazendo uma analogia, cara, isso que você tá falando, o que é legal é o seguinte, pensando numa empresa, né? Então a gente imagina aqui que todas as pessoas têm alguma qualidade que podem se tornar diamantes no lugar certo, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar um diamante e colocar numa caixa, a caixa se torna um porta-joias. Se eu pegar um diamante e colocar numa lixeira, ela não se torna um porta-joias, ela continua sendo uma lixeira. Então, se a gente entende, a gente coloca ele sempre dentro do porta-joias. Então, a gente tem que escolher o que é a nossa empresa. Se você quer se tornar uma lixeira ou um porta-joias, entendeu? Exato. Essa é a ideia. Acho que isso é extremamente Os importante. profissionais também têm que estar cientes, igual você falou, tem que estar pronto pro game. Né? Eu vejo hoje muitas pessoas que vêm empreender, mas na primeira adversidade já cai no vitimismo. Ah. E isso é uma coisa que, tipo assim, eu bani da minha vida, essa questão de ser vítima. Até quando realmente há a ocasião de você ser vítima, eu entendo que aquilo, de alguma forma, é minha responsabilidade. E você empreender é você entender que tudo, mas tudo que acontecer de bom, de ruim, de sucesso ou insucesso, é culpa sua. Sim. Bate no peito e diz, sou eu. É eu. É. Você entendeu? E se tiver que passar, se tiver que quebrar, se tiver que recomeçar, faça sorrindo. Eu sempre prego a questão da resiliência. Né? A gente tem que ser igual um pé de coco numa praia deserta, com aquela vista linda, mas que em meia tempestade chacoalha, quebra, dobra, deita, mas Verga. permanece ali. Sim. É isso aí. Então, as pessoas hoje, elas se escoram muito no ato de culpar alguém. Uhum. Ah, minha empresa não evoluiu porque eu não tinha as pessoas certas. Forma as pessoas certas. Exato. Ah, mas eu formei, foi embora, abençoa, monta o ecossistema, faz Exato. parcerias, sabe, evolui. Eu vejo os grandes players hoje que se destacam no mercado, eles se destacam porque eles têm uma linha contínua de formação. O cara entra como faxineiro, motorista, e quando você vai ver, o cara evoluiu, ou dentro da função dele, ou para uma sociedade, para um empresário. Eu acho que a gente precisa elevar o conceito de network e achar que isso é só você conhecer novas pessoas, mas você fazer um network dentro da sua equipe, né? Montar o seu ecossistema, ajudar para que as pessoas evoluam e fazer com que o dinheiro gire ali entre todo mundo, cada um alcance o seu sonho e mantenha essa linha contínua. E o jogo vai começar a virar quando você for uma pessoa autorresponsável, você bater no Isso. peito e falar: os resultados são meus, que seja ruim ou seja bom, é minha responsabilidade esses resultados. Mas quando você traz também colaboradores autorresponsáveis do seu negócio, aí, cara, você começa a entrar num flow de assim.
porque as pessoas autorresponsáveis, elas são autogerenciáveis, ela não precisa de você estar ali controlando em cima o tempo inteiro. Elas também batem no peito e falam, não, Eu vou fiz resolver. errado, eu vou resolver, eu fiz errado, não fica querendo culpar o outro colega, o outro funcionário, fica fazendo sabendo intriga. Do erro, depois já tá resolvido. Exato. E ele adere à cultura, né, cara? da empresa. Exato. Se você tem essa cultura na empresa do locus interno, é você que é responsável, você entra Exato, já sabendo exato. que você também tem que ser dessa maneira. E como que descobre isso? Na entrevista. É, Como que você vai no meio da entrevista de contratação e descobrir isso? Você tem que fazer as perguntas certas também. Não adianta você chegar pra uma pessoa, ô Ortega, você é autorresponsável, cara? Lógico que ela vai falar assim numa entrevista de Primeira emprego, coisa que ela fala assim, não, ele não vai me chamar. entendeu? Então, assim, se você fazer uma pergunta muito fechada, que é sim ou não, pra pessoa responder, é óbvio que ela vai responder sim dentro de uma entrevista de emprego, cara. Então ela vai te Saber fazer enganar. a pergunta certa. E muitos Pegar a empresários resposta. se dão mal por conta disso, de fazer as perguntas erradas, obter as respostas maquiadas dentro do processo seletivo, e quando a pessoa vai trabalhar, o cara fala, nossa, cara, que isso, não tem nada a ver Aí com pega como aquele, terminou a entrevista." pega aquele papel lá e fala, olha o X aqui. Tá Na verdade, hoje você tem profissionais da entrevista. O cara tá tão acostumado a fazer entrevista, ele te dá as respostas certas. Sim. Eu já tive Isso é- experiência de, tipo assim, você faz a entrevista, você sai da entrevista, você, cara, achei, cara, é a pessoa. Né? Tipo assim, porque ela respondeu o que você precisava, o que você queria. A gente faz isso, cara. Quem nunca foi responder algum questionário e ficou pensando, se eu responder essa, ele vai imaginar isso. Se eu responder... Tem vídeo no YouTube ensinando a galera já a responder as perguntas de entrevista durante o processo seletivo. Igual o cara que vai fazer perícia no INSS, né? Ele já vai lá assim, ó, se o médico deu bacaneta, eu não pego. Tem doido cara já pra vai tudo, pronto. mas tem gente que leva a pessoa até morta. Eu vou compartilhar contigo dois livros que eu li recentemente que falam, que dão ideias práticas da entrevista, por exemplo, né? Eu li um livro da Gisele de Paula, chamado Cliente Feliz dá Lucro, que ela foi a cofundadora do Reclame Aqui, Sim. e ela conta o seguinte, ela diz assim, olha, uma pergunta legal para você fazer pro teu candidato é o seguinte, conta para mim uma experiência que você teve aonde você encantou o cliente. E a pessoa, ela vai contar a experiência dela. Ah, mas se ela contar uma experiência que ela nunca viveu, então ela é vendedora. Também é Legal. Também é legal. Ela em outro lugar. Também é legal, né? Então, assim, se ela contar uma experiência legal que ela fez, é bom. Se ela inventar a experiência naquele momento, ela se sair legal também, né? Tem um outro livro chamado Garra. Ah, esse livro é legal. Esse livro é legal. Eu li na minha última viagem agora, uma doutora em psicologia dos Estados Unidos, e ela estuda sobre da onde que vem a garra, como que a gente desenvolve a garra nas pessoas, e é uma pergunta mais ou menos similar a isso. Ela diz o seguinte, olha, pergunta para ele o seguinte, conta para mim uma experiência que você teve na vida onde você precisou ter garra. Né? Então, assim, aí eu lembrei de mim, cara, eu não sabia andar de bicicleta, cara, com 39 anos, 38, né? 38 anos, não sabia andar de Você não, bicicleta. já sabia. Aprendi, cara, tipo assim, pô, fui guerreiro, né? Andei de bicicleta na frente de todo mundo, o cara que tava lá me segurando na cintura, todo mundo olhando, passando vergonha. Então, tipo assim, ali, pra mim, foi uma garra interior. Então, assim, ela passa a ideia da gente sair dessas perguntas do sim ou não, né? E fazer a pessoa responder. E é uma pergunta que ele não espera, né, cara? Ele realmente tem que dar uma resposta. E se ele dá uma resposta inventada, ainda foi legal. Ainda porque foi o cara é bom. legal, o cara é Eu quero bom. aproveitar o gancho pra dizer pra vocês aí a importância do storytelling, tá? Vocês estão vendo? Dependendo da forma que você conta uma história, é definido o seu valor e a sua função. Vai. Pega a dica aí. Eu ia falar uma pergunta que eu faço pra descobrir se a pessoa é autorresponsável ou não, mas eu prefiro... Não entrega, cara. Fala. Se viralizar, eu vou entregar todo mundo aí. Vai ficar fácil pra galera enganar aí, mas o segredo é esse, cara. Você não fazer pergunta muito fechada, faz pergunta aberta Deixa pra a pessoa pensar, né, cara? pra pessoa pensar e responder aquilo realmente que ela é. E você colhe o maior número de informações possíveis daquela resposta e faz as suas conclusões com aquilo ali, cara. E Roberto, você quer falar? Não, eu só ia perguntar o seguinte, dentro do que a gente tá falando. O Roberto tem um negócio que ele é aqui e um outro negócio em Manaus. Em Manaus. Em Manaus.
Então, cara, assim, só para você, também pra gente, né, debater aqui um pouco sobre as dificuldades que a gente tem, principalmente nesse processo de seleção, quando a gente muda de estado. Porque a gente Uhum. aqui conhece, sabe, né, que existem características de pessoas daqui do Espírito Santo Perfeito. e características completamente diferentes em Manaus, entendeu? Uhum. Mas é a mesma empresa que está fazendo a contratação. Perfeito. E aí, quais são as maiores dificuldades que você tem? Porque a cultura deve ser única. Aham. Como é que a gente faz? Pô, lá a gente tem que mudar, entendeu? Para captar as pessoas certas, diferente daqui, ou a gente usa a mesma coisa nos dois. Na verdade, eu acredito que a base de tudo é a gente fazer as perguntas certas e respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Eu particularmente rechaço muito a ideia de que o capixaba é fechado, por exemplo. Talvez, ok, uma grande parte das pessoas talvez sejam. Como o Léo tava falando aqui agora, tipo assim, pô, rotular o funcionário, pô, ninguém presta aqui nessa empresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado da gente rotular um pouquinho as culturas, porque, na verdade, a- cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, assim, eu particularmente trabalho com um modelo de trabalho semelhante dos dois, né? Então, assim, eu preciso de líderes autogerenciáveis, né? Como o Léo comentou, é, e eu preciso confiar nas pessoas, né? Então, assim, e aí eu acho que é um grupo de tudo que a gente conversou aqui, sabe? Da gente contar a história todos os dias, repetidamente, para a gente gerar uma cultura, porque líderes da nossa empresa, eles não são só líderes, eles são os mantenedores da cultura da empresa, Sim. né? Então, assim, por exemplo, eu não estou lá hoje, né? Não estou lá, vou lá de 3 em 3 meses. Mas eu tenho certeza de que a cultura da empresa é como se eu estivesse ali presente. Mantida. Porque a liderança de quem está lá, a ideia é de que o líder ele mantenha essa cultura que foi estabelecida há um tempo atrás. Então, assim, agora a forma de contratação, por exemplo, eu particularmente, a gente trabalha na mesma linha, mesmo embora cada estado tenha, sim, as suas peculiaridades, suas diferenças, é, mas eu encontro gente muito boa lá e a gente encontra muita gente boa aqui também, né? Então isso é bem legal. Qual que é o setor que você tem mais dificuldade, assim, de encontrar pessoas? Porque no meu caso, em determinada empresa, eu tenho dificuldade de encontrar bons profissionais para operação, parte operacional, para execução. Já em outras regiões, é a parte comercial. Aham. Outras é a parte tática. Qual, qual para você? Hoje, por exemplo, aí vem uma diferença, por exemplo, né? Por exemplo, lá em Manaus eu tenho um desafio maior no comercial. Porque assim, o comercial, ele é um perfil do profissional que gosta de dinheiro, né? Então, o cara que tá no comercial é o cara que gosta de dinheiro. Então, assim, ele tá aqui, ele ganha X e ele vê uma possibilidade de ganhar X mais um. Então, às vezes, de repente, ele acaba largando aquilo ali. Então, assim, o perfil do comercial é o cara que gosta do dinheiro, né? Então, aqui eu tenho mais estabilidade no meu comercial do que, por exemplo, lá em Manaus. Mas na minha área, onde eu tenho mais estabilidade, na minha área pedagógica. Que é o perfil diferente, né? O perfil do professor, o professor criativo, o professor ele tem um propósito maior no trabalho, que é ensinar, que é passar conhecimento. Se ele já chegou ali para ser professor, ele já tem um propósito. Exato, exatamente. Então, assim, nas minhas unidades hoje, a minha área pedagógica é a minha área mais sólida, mais consistente. Eu tenho professores que estão 5 anos, né, 6 anos, estão comigo desde o início. Porque, na verdade, eles estão ali pelo propósito, pela conexão com a marca, pela conexão com a nossa história, por exemplo, e principalmente com o propósito pessoal deles, que é entregar conteúdo, que é entregar o ensino, quer ver o aluno chegou aqui e depois se despedir do aluno lá em cima, né? O propósito, né? E Ortega, a chave para você entender qual pessoa que você vai buscar, aonde que você vai buscar, como que você vai achar, é saber o canal certo para buscar essa pessoa. Não adianta você querer buscar um programador numa OLX da vida.
Entendeu? Fazer um anúncio de OLX para programação e tal, dados, enfim. Você não vai achar, não vai aparecer ninguém lá. Então, saber os canais certos também que você vai buscar as pessoas é fundamental. Aonde que Pescar um você- tubarão na lagoa não dá. Não dá, Uhum. não dá. Então, você tem que saber certo os canais que você vai recorrer para buscar as pessoas certas também. Perfeito. Entendeu? É isso aí. E como que eu descubro esses canais, Will? Aí que tá Conta pra o, nós. aí que tá o temperinho do Arrasta pra negócio, cima. o segredo. Tem que arrastar. Não, brincando. Faz o cadastro aqui no. Mas, cara, é muito teste. É teste. É você testar e validar. E na Por sua exemplo. opinião, assim, para qual setor que é mais difícil você trazer, construir uma equipe sólida? Existe algum que tem mais. As empresas têm mais dificuldade para construir? Na verdade, eu vendo, né, assim, o mercado reagindo muito nessa área de marketing, de programação, como eu dei o exemplo agora também. Tá em falta, tem muitas empresas até patrocinando, Sim. pagando Paga pra formar o faculdade cara, para né? Forma o formar cara. programadores, paga o estudo e tal, investe para a pessoa já terminar a formação e já começar a Começar a trabalhar no negócio deles. Então, você tá vendo essa evolução começando a acontecer aí. Então, cara, acontece muito isso, mas vamos pensar num cenário que eu gosto muito de fazer. LinkedIn, cara. Se você é empresário e não tá no LinkedIn, não tá para você atuar tanto de forma estratégica para o seu negócio, para captar novos clientes, para conectar com novas pessoas, fazer network, ou para recrutar também, cara, é uma rede social super validada, super fiel a uma galera, uma comunidade ali engajada profissionalmente, entendeu? E com 1 bilhão de usuários no mundo inteiro. Então, cara, tem muita gente que precisa ir atrás ali no Aquário LinkedIn. bom ali. É um aquário Sky. maravilhoso para você Melhor que pescar. muito grupo de network, né? E muita coisa, muita coisa. Então, quem é empresário e não tá no LinkedIn, cara, que isso, tá fora do jogo total. LinkedIn patrocina o Rui. Tá patrocina, Depois dessa Pois é. propaganda. patrocina porque É isso aí. E assim, o Roberto tem uma escola de idiomas, né? O que que você acha? Vamos pegar agora. Qual que é o impacto de uma pessoa bilíngue numa entrevista? Na sua opinião, primeiro. depende se o negócio ele demanda, né, a pessoa ser bilíngue. Por exemplo, o meu negócio hoje, a minha empresa, a gente presta serviço, né? Então, a gente presta serviço muito para alguns públicos, mais B2G, né? O nosso modelo de negócio. Então, Governamental, né? não demanda a gente interagir com a língua inglesa. Então, no meu filtro, não é necessário a parte do inglês. Mas, assim, se você for contratar uma pessoa para trabalhar num hotel, você vai precisar ter uma pessoa bilíngue dentro. Mas é legal comentar também, Léo, que assim, embora, por exemplo, eu preciso hoje de um cargo que o cara não precisa falar o inglês. Top. Talvez não seja critério o cara falar inglês. Mas se se você. ele falar, mas- vai ter um diferencial. Mas ele vai ter um diferencial não pelo fato dele usar ou não, mas é porque assim, você vai conseguir conhecer ele melhor. Na ideia, cara, se esse cara fala inglês, esse cara é um cara esforçado. Total. Entendeu? Então, assim, você vai ter mais um critério de. Ele se preparou a mais. Ele se preparou a mais, entendeu? Então, assim, porque assim, pra você aprender inglês, é como você aprender qualquer outra coisa. Não tô falando que aprender inglês é mais difícil do que aprender outra coisa. Mas todo o processo de aprendizado requer disciplina. Claro. Então, assim, você já começa a perceber o seguinte, pô, ainda que esse cara não vai utilizar o inglês aqui na minha empresa, mas esse cara é um cara disciplinado. É o cara que você É que coloca a estrelinha, né? Você... Opa, É que nem o cara falar que é um Iron Man na entrevista. Eu vou falar, pô, o cara é brabo. Não, precisar correr tudo isso aqui dentro. Na verdade, existem algumas linhas de pensamento na contratação que dizem, que mostram a ideia de você contratar pessoas que gostam do esporte, Sim, atividade física. porque já mostra para você que é uma pessoa dedicada, uma consegue pessoa ter uma- disciplinada. Um grau da personalidade da pessoa. Total. Sem dúvida nenhuma. O esporte molda o caráter. Claro. né, cara? Existe uma influência da corrida, ela é fisioterapeuta, Raquel, eu me perdi agora no sobrenome dela. Se a minha auxiliar aqui puder ver o sobrenome dela, ela tem um post que ela fala sobre isso. Ela mostra uma pesquisa e ela fala porcentagem. Eu não vou falar bobagem porque eu não lembro.
E ela diz que existe uma porcentagem muito grande de CEOs que são maratonistas. Ah, tem muito. E ela fala, então, a relação entre ser CEO e esporte de endurance. Aham. Então, assim, é muito legal esse vídeo dela. Então, assim, algumas características da pessoa mostra... você já começa a conhecer ela pelas características, sem ela precisar até abrir a boca, por exemplo, né? Sim, total. Isso faz muita diferença. Você ver como que a pessoa ela lida com a vida pessoal dela e você, durante um processo de entrevista, tirar isso da pessoa, né? detectar como que ela lida, como que ela cuida da vida dela pessoal, que vai dizer muito sobre como que ela vai cuidar do seu negócio, como que ela vai trabalhar no seu negócio. Então, Uhum. você avaliar esses parâmetros, isso daí faz total sentido. Então, a importância do inglês, tem muito negócio que não vai demandar a pessoa falar o inglês. Mas se ela me mostrar que ela fala inglês e que se um dia eu for precisar, ela vai me dizer muito mais sobre ela do que o meu negócio precisar dela, entendeu? Eu levantei a pergunta porque eu, como empresário, eu não falo inglês. E até comentei com o Roberto. Eu tenho muita, mas Por muita enquanto, dificuldade. né? Por enquanto. Ainda. Ele me disse que consegue fazer em 30 dias eu Boa. dominar. A gente vai fazer um desafio daqui a pouquinho, então. Então, e assim, tô confiante. É igual a questão do Ironman, começar a correr, emagrecer, eu achava que não era capaz até lá e fazer. Né? O Ironman não fiz ainda, mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Mas o emagrecimento, começar a correr, essa questão da disciplina, eu construí. E eu tinha muita incerteza sobre aquilo. Aqui é a mesma questão do idioma. Mas eu vejo que para minha área como empresário, e qualquer outro empresário que precisa usar o marketing digital para comunicação, o fato de você saber o inglês te coloca à frente de muito, assim, anos-luz à frente. Por quê? Porque tudo que viraliza no Brasil, viralizou na gringa antes. Sim, na verdade, existem muitos estudos, muitas fontes, inclusive dessas plataformas de contratação, como o Cato, ou o próprio LinkedIn, enfim, várias outras plataformas que eles mensuram de verdade a porcentagem de aumento de salário Ah, eu já vi. para pessoas que falam inglês. Lógico, para aquilo que o Léo falou, né? Para os cargos que demandam inglês, né? Então, assim, eu fiz uma visita agora, alguns meses atrás, numa empresa de importação aqui pertinho, e eles têm 50 colaboradores. A gestora do RH que falou para mim que os funcionários que falam inglês são os funcionários que têm 20% de salário maior. Então, assim, a gente vê isso na prática. E é interessante também o relacionamento que gera quando você começa. Você quer estudar o tema. A gente estava tendo uma conversa e eu vi que, por exemplo, na sua empresa hoje, você atende os maiores empresários aqui, empresários que eu nem sabia que existia algum deles. Uhum. E a gente encontra caminhando pela escola dele. Uhum. Então, esses empresários, ou eles mesmos estão fazendo, e você disse que tem muitos grupos, né, de empresários que vieram depois de velho, igual eu já fazer o inglês, não só para os filhos. Então, assim, o que você acha, agora pegando essa parte do inglês, o que despertou essa vontade da galera e aprender o segundo idioma? Eu acho que é o mercado, e hoje eu acho que hoje as pessoas buscam inglês geralmente para três coisas. Ou a pessoa busca inglês para crescimento pessoal, né? Tipo assim, eu quero crescer pessoalmente, ou ela busca para o trabalho, né, um crescimento financeiro, ou ela busca por cultura. Ela quer ter um crescimento cultural. Ela quer ter uma conexão cultural com outras pessoas, com outros países, por viagem. Eu recebi agora esses... Pra mim... Viagem, né? E principalmente o que você também falou. Eu com a fralda aqui, segurando. Principalmente o que você falou, que é buscar o conhecimento, cara. Tem muitos livros que não são traduzidos para o português. Muitos. Só best-seller vai ser traduzido. Sim. Só que nem todos os livros bons se tornam best-seller. Uhum. Então é você saber ir lá, ver uma notícia lá de fora, como a Ortega falou, cara, o cara que tá no marketing, vai sair tudo lá fora primeiro. Uhum. Então eu acho que o principal, entendeu? O benefício do inglês hoje é realmente você adquirir conhecimento. Cara. Perfeito. Inclusive, nós temos nas nossas unidades muitos médicos, por exemplo, que eles têm muitas teses de doutorados, muitos estudos que não vêm para o Brasil. Artigos, conferências, né? Esses dias a gente recebeu a doutora em psiquiatria, ela falou que ela está indo para o Texas para uma conferência. Então, assim, quem
quem tem o inglês nesses setores está um passo à frente. Né? Tá um passo à frente. Então, assim, você tem várias coisas. Inclusive, Fantástico, acho que em um desses domingos, relatou a ideia do perigo das telas para as crianças. Sim. E eles entrevistaram, então, um psicólogo americano que escreveu um livro sobre ansiedade na infância. E eles mesmos comentaram, esse livro ainda não existe para o Traduzido. português. Né? Então, o inglês ele te faz crescer pessoalmente, financeiramente e culturalmente. E, inclusive, tem vários estudos que mostram que as pessoas que aprendem um segundo idioma, eles têm a tendência de entardecer, se é que existe essa palavra, eles têm a tendência de fazer com que o Alzheimer ou a demência venha tardar em até 20% a 30%. Ou seja, para as pessoas que Iriam ter o Alzheimer, que vai um- adiar. vai adiar por 20%, 30% do tempo. Ou seja, não quer dizer que eles não terão, Sim, sim. né? Ou seja, a pessoa que vai ter, ela vai ter. Só que aprendendo um segundo idioma, ela vai atrasar isso em 20% a 30%. Porque trabalha algumas regiões do cérebro. Exatamente. Fortalecimento da cognição. Cria conexões neurais, novos neurônios, enfim. O músculo, né, cerebral, ela continua trabalhando e conquistando outros. Então, assim, o inglês é fantástico. E na nossa unidade a gente vê muita gente com objetivos diferentes. Esses dias eu recebi um senhor que ele, na venda, né, isso faz parte da venda, a gente faz o levantamento de necessidade. Aham. Por que ele você quer? precisa daquilo que você hoje está buscando? E ele falou baixinho, falou, vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Ele pegou o telefone do bolso e ele abriu o Tinder. E ele falou assim, eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos. Só que a gente só se fala por Google Tradutor. A gente só se fala por mensagem. Primeira pergunta é, ela te pediu algum dinheiro? Cuidado, Sim, né? sai fora. Vai que, né? Por isso a importância do inglês. Por isso cara. a importância Sabe, do não vai ser inglês. tão complicado. Então, assim, as pessoas elas buscam na sua individualidade, né? Então, e a gente precisa respeitar essa individualidade das pessoas, porque é o sonho delas, né, cara? Então, assim, talvez você não queira conhecer o Canadá, né? Mas é o sonho de alguém conhecer o Canadá, por exemplo. Né? Então, é muito legal Em isso. qualquer lugar que a gente for, né? A gente às vezes vai falar assim, mas eu consumo, por exemplo, e se eu quiser saber de alguma informação de um outro país? Primeiro vai ser traduzido para o inglês. Vai ter certeza. Com certeza. Ninguém vai traduzir para o francês, do francês para o português para depois para o inglês. Primeiro vai para o inglês, E do mandarim vai para o inglês. E também a gente sabe que é a segunda língua da maior parte dos países do mundo. Então, se você falar inglês, você pode ir para a China lá, que você pede esmola na rua, o pessoal Não, pede inglês. e na verdade tem um outro mito, tá? Falar sobre o mandarim. Porque o mandarim hoje é a língua mais falada no mundo. Na verdade, hoje, os chineses, né? 3/4 da população chinesa estuda ou fala inglês. Sim. Então, assim, e por que eles estudam ou falam inglês? Porque o inglês e vai continuar sendo por muito tempo a língua oficial do mundo. Né? Então, isso não muda. Né? Isso realmente até perdura. lembrei de você falando que quando você viaja, geralmente leva alguns amigos que não falam inglês, a galera fica muito bolada, né? Que não consegue entender o que o É difícil, cara. É o pessoal tá difícil. interagindo. É difícil. Isso é muito chato, entendeu? Eu, por exemplo, tenho assim, né? Eu sou uma pessoa que já tentei falar, bicho, eu não tenho. Posso ter disciplina para outras coisas, mas para alguns eu não tenho, não. Por exemplo, quando eu fui tentar, eu lembro que existia, nem sei se existia essa escola ainda, né? Era uma escola chamada British in America. Não sei se você conheceu. Não. Tinha uma metodologia, que foi uma das primeiras escolas a trazer aquela metodologia de repetição. Aham, Sabe? sim. Você ficar repetindo, até você fixar Aham. aquilo. Cara, fui uma vez, não consegui. Aí depois tentei vários cursos de inglês. Eu, pelo menos, assim, acabei não me adaptando. Quando eu consegui, foi no intercâmbio. Entende? Foi no intercâmbio. Foi na prática. Pra prática. Aham. De você Prática. chegar. Não. Só que, cara, eu lembro que quando eu fui fazer intercâmbio, sabe qual é o problema? Eu falei assim, eu vou procurar um lugar. Todo mundo falou, eu tenho uma tia que mora em Nova York. Ela mora em Newark, né? Ali do lado de Nova York. Em New Jersey. E aí, eu fui lá uma vez no lugar. E, cara, eu juro pra vocês, na rua, as placas estão em português. Você vai ver assim, ó, padaria. De verdade, na rua dos Estados Unidos. Porque é todo mundo brasileiro. Ou português de Portugal. Sim. E aí, sempre me falavam, cara, não vai pra um lugar desse, porque você chega lá e você não vai falar. Você só vai falar português. Aí eu falei, vou pra Malta.
Porra, Malta, quem vai pra lá? Cheguei lá, só tinha brasileiro, gente. Sério mesmo. Não existe, acho, Dominar um o lugar do mundo que não tem brasileiro lá tentando falar inglês. E a primeira dica que eles davam era assim, corre dos brasileiros. Porque você não fala, cara. Você não fala, não E adianta, como, e bicho. como que você vai correr de um semelhante, né? Tipo assim, Você porque o corre atrás semelhante de- atrai semelhante, né? Corre atrás dele. Então, Tem hora que você tá de saco cheio, você quer... e Só que você não justamente. aprende, cara. Não aprende, Não é. aprende. Para um ambiente desse, Tem que você sair vai da ser zona de atraído por conforto. um Tem que semelhante. sair, Você você tem tem que que sair da chegar zona lá de e conforto. começar na mímica, não tá entendendo, Exato. fala errado. Porque o problema nosso aqui é esse, a gente tem muita vergonha de falar errado. Eu Aham. vou falar um negócio, você já fica assim pensando, pô, tá todo mundo Exato. olhando. Pedir água e tomar um café. Eu tenho uma história, eu e minha esposa, a gente foi pra morar na Inglaterra e a gente não falava nada de inglês. E aí, coincidentemente, uma coincidência ruim, no nosso primeiro mês vivendo lá, a minha esposa teve uma crise renal. Nunca teve na vida e foi ter lá logo no primeiro mês. E aí a gente foi, tomou paracetamol pra ver se melhorava, não melhorou nada, fomos pro hospital. Falei, caramba, e agora? O que a gente vai falar? A única coisa que ela falava, ela colocava a mão aqui atrás e falava assim, help, help. Era a única coisa. E aí o médico foi atender e começou a conversar com a gente, e tipo, e a gente, cara, don't speak English, don't speak English. E aí o cara começou a falar, e daqui a pouco, sabe o que ele fez? Ele tirou uma agulha, como é que fala? Uma seringa, Seringa. com uma agulha desse tamanho da bolsinha dele. E eu falei, pronto, agora já era. Vamos lascar. Aí ele pegou, apontou assim, a agulha pra. Ele apontou pra onde que ele ia aplicar. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim. Falei, vamos deixar, vai. Eu falei, ok. Não sabia nem o que tava acontecendo. Então, assim, e foi uma experiência muito ruim. E, ó, né? você falou um negócio, cara, que eu tenho uma história que é engraçada demais. Cara, por mais que você não precise, realmente tem vários lugares que a gente vai, chega lá, tem tradutores e tal. Só que, cara, às vezes você passa um perrengue. Eu tava numa viagem, eu tava na Tailândia, e aí a gente foi naquela Monkey Island. E aí cheguei lá com uma brincadeira com os macacos. E aí eu queria pegar o macaco, enfim. Aí peguei, tirei uma foto e depois me pediram pra pegar de novo. Quando eu fui pegar, eu fiquei brincando com o macaco veio e deu uma mordida na minha mão, com um pedaço, tem essa cicatriz até hoje aqui. E aí eu vi aquele monte de sangue assim, meu irmão, metia a mão na água salgada, né, e tal. Aí eu comecei a vir aquela viagem. Assim, falei, meu irmão, se esse macaco tiver raiva. Aí eu fui e perguntei o cara do bar. Falei, cara, o macaco me mordeu e tal. E eu falava assim, básico do inglês. Mas você já salva a sua vida, meu irmão. E aí o cara olhou assim e falou, não, relaxa, não dá nada não, aqui esses macacos não tem raiva não. Só que aquele negócio ficou na minha cabeça, martelando e tal. Eu liguei pra um amigo aqui no Brasil, médico, falei, cara, bicho, o macaco me mordeu e tal. Ele falou, Enos, olha só. Não existe relato, muitos anos de raiva nessa região, pelo que eu vi aqui, ele deu uma estudada, né? Só que tem um detalhe, cara. Se esse macaco estiver contaminado, você vai morrer. É só isso, porque não existe cura pra raiva. Então, tipo assim, é uma coisa. Tá contaminado? Morte. Não tá contaminado? Aí eu falei, meu irmão, o que que eu vou fazer, velho? E aí, pra ajudar, não tinha pago seguro viagem. R$7.500 pra tomar antirrábica lá. E eram 6 injeções, 4 doses. Lá eram 4 doses. Cara, eu fui lá e quando eu cheguei, eu tive que ir no hospital. Aí cheguei no hospital conversar com o médico. Aí o médico teve que explicar, e aí eu naquela engenharia pra entender. Mas olha só, o cara teve que explicar o seguinte: eu vi que era 4 doses. Só que ele teve que me explicar, ele teve que me injetar 12 aplicações na primeira, porque ele tava aplicando a imunoglobulina. E ele falou, cara, todo mundo tem que, se você for tomar uma antirrábica, você tem que tomar uma imunoglobulina antes. Essa imunoglobulina nunca mais você vai precisar tomar na sua vida. Aí ele deu 6 injeções ao redor do ferimento, uma em cada braço e uma em cada nádega. E aí depois vem a primeira dose. Então toda essa explicação tinha que ficar ali na cabeça para você entender, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu podia vir para cá para o Brasil, chegar aqui e falar, você já tomou imunoglobulina? Não sei o que eu tava tomando. Aham. Então é muito parecido com isso, porque mesmo que você ache que você não vai precisar, cara... meu Ou lá irmão, também, né? Se aplicar a injeção em você sem ter tomado ela. Não, também. Ou então ter aplicado um negócio que eu sou alérgico. Sim, Entendeu? E exato, assim, você falou da tecnologia, né? Lógico, a tecnologia hoje tá aí, tá ajudando gente que não fala e tal, mas tem um negócio que é a interação humana, a interação isso daí, cada vez mais que vão ter avanços tecnológicos, a humanidade vai ficar sedenta pelo contato físico, pelo contato humano. Então, isso daí nunca vai acabar. Você tem que ter
esse aprimoramento para você realmente, lá no futuro, você vai chegar e falar, eu não quero mais saber de robô, eu não quero mais saber de inteligência artificial, eu quero me conectar com gente, porque isso daí tá para tudo quanto é lado. Então, Fazer um Iron Man. eu quero saber quando que a gente vai marcar a data do Iron para fazer nós 4 logo aqui. aí, Já aproveitar Aí, logo. ó, dica número 1, não alimente os macacos. Pior que isso tá escrito lá, tá? Então, Eu não sabia ler inglês. Espalhou. Agora vocês entenderam que tem placa em português em todo lugar. é pra gente, cara. É isso. Mas é isso aí, galera. O papo foi bom demais. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí sobre inteligência emocional, contratação, trouxemos a importância do idioma. Eu convido vocês para um próximo, tá? Porque eu acho que tem muito assunto que a gente levantou aqui que dá para ser melhor explorado. Acredito que cada um aqui com a sua função, eu com a minha, o Anderson com a dele, vocês aí nas suas áreas, são especialistas naquilo que faz. E junto a gente vai conseguir começar um movimento em prol da inteligência emocional, de conhecer de pessoas, de realmente formar empresas para perpetuarem pela eternidade, aí fazer nome e não morrer aí na gente, né? Como muitas acontecem hoje em dia. Abre com no máximo 3 anos, né? No segundo estudo já 3 anos, não, a maioria. 90 dias, né? Não, é 1 ano, né? Acho que mais de 50% é o número. Então, mais de assim, 50%. hoje o nosso objetivo com o podcast é levar informação ao empreendedor para que a empresa dele possa perpetuar, para que possa criar a sua cultura, para que vire uma grande corporação, que se torne parte de um ecossistema, né? O objetivo do Grupo Ortegama é isso, da Gestia também. E agora acredito que vocês também estão começando esse movimento aí para fazer com que aconteça. Então eu quero pedir para vocês fazerem as considerações finais, deixar o recado aí para os nossos seguidores, para a galera que acompanhou aqui até agora. E o microfone é de vocês. Primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a vocês pelo espaço, né? Que realmente é para levar conhecimento, levar educação para outros empresários. E o meu recado final é simples, ninguém para um homem que tem um plano, porque ninguém tem um plano para fazer ele parar. Então, se você tem um plano, tudo que a gente conversou, tudo que a gente comunicou, de você entender de pessoas para você alcançar o sucesso, você alcançar os resultados que você deseja, se o plano já foi passado, pega o plano, cara. Pega o plano, porque o plano é esse, cara. Entenda de pessoas que você vai alcançar resultado. Entenda de como você se comunicar com as pessoas. Entenda de como você se relacionar. Entenda como você entender as pessoas. Que aí você vai obter sucesso. Muito bom. E como que a gente te acha, Rui, na rede social? @Leonardo_Rui. Tamo lá. Top. Arrasta pra cima lá, galera. Vamos pra Já cima. mentoria. E você, Roberto? Agradecer aí esse bate-papo bacana, né? Ter essa oportunidade da gente conversar um pouquinho, ouvir bastante. E eu acredito que a raiz de tudo está no aprendizado, né? Eu, particularmente, comecei, quando eu voltei para o Brasil, vai fazer 5 anos agora, eu comecei na cara e na coragem, como 99% dos empreendedores, né? Tipo assim, detectei uma demanda, entendi que estava junto, unido com o meu propósito e tirei do papel. E aí, só que a gente não pode parar na cara e na coragem, né? A gente precisa também criar a competência, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender sobre pessoas. Novas gerações estão vindo, então nunca vai chegar num nível onde a gente aprendeu sobre tudo, aprendeu sobre todas as pessoas, né? Então, tem a geração Z e outras gerações que estão vindo, das crianças que estão crescendo, e a gente tem que continuar aprendendo, continuar desenvolvendo, para que a gente venha agregar na vida das pessoas, porque eu acredito que esse seja o nosso real propósito de vida, né? Não de empresa, mas de vida, e a gente poder agregar com o outro. Show de bola. E como que a galera acha você, a sua empresa nas redes sociais? Roberto Santoro.33, né, ali no Instagram. Nossa unidade aqui no Espírito Santo é Influx Praia da Costa, né? De Manaus é Influx Manaus Centro. E a gente está à disposição, né, para o que precisar. Show de bola. Enos? Maravilha. Bom, eu também só tenho a agradecer. Esse bate-papo aqui é sempre construtivo. A gente tem a oportunidade de, eu e a Ortega aqui, sempre estar com pessoas, né, rodando aqui, e a gente tenta trazer as pessoas que têm
conhecimento aí como vocês e que agregue tanto para nós como para todo mundo que tá assistindo. Então é isso. É isso aí, redes sociais. Redes sociais, Enos Bom Jardim, @EnosBomJardim. Tá com muito conteúdo lá agora, hein? Tá, tem uns Tá conteúdos ensinando legais. a galera a lá. ser produtiva. Altas Inclusive, técnicas, eu tô. a gente tem que vir num podcast falando de produtividade, porque Roberto também é especialista fera. nisso Rui aí. também tá nessa hora, tá disciplinado, correndo 5 km todos os dias. 21 quilômetros aí semana que vem, não? Correu Domingo 16, agora. né? Não, mas é a prova. Domingo agora é a Domingo, prova. domingo. Anteontem eu corri os Correu 21 já. E Começou depois com domingo 17. tem mais 21. É isso aí, galera. Se você quiser achar a gente fora das redes sociais, é só ir na orla de Taparica, Praia da Costa, você vai achar um da. Acho muito mais- nova, Alguém vai estar lá correndo. Alguém vai estar correndo lá. Certo, alguém vai estar com ele. Entendeu? Só chega com calma pra tirar foto, Para não causar muvuca. pra não causar muvuca, né? A gente geralmente bonezinho, óculos escuros, não ser reconhecido. Um dia chega lá, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer a você também que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Você é muito importante para a construção daquilo que estamos aqui, para a construção do nosso propósito em si, né? Eu quero que você, que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, segue o nosso perfil do Instagram, que é @ojogodinegócios. Me segue também na minha rede social, sr.ortegama. Segue @ortegamateam. E estratégia de gestria, né? Estratégia de gestria, isso É aí. isso aí. Então, muito obrigado pra você. E lembre-se, se você quer evolução, se você quer crescer, quer participar do nosso ecossistema, não perde tempo não. Vem pro jogo com a gente, vem.